Olá, você está no Estudo Central, um estudo guiado, dirigido da Palavra de Deus. E eu quero perguntar para você, o que um milagre no deserto, uma rocha ferida e o maná caindo do céu tem a ver com a sua vida espiritual? Fica aqui com a gente que você vai descobrir a resposta. Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Você está aqui com a gente e nós estamos muito felizes de ter a sua presença aqui nesse estudo guiado da lição da Escola Sabatina. Já vou começar pedindo para você dar o seu like, se inscrever, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Clicar aqui no sininho, ativando as notificações para receber todos os nossos conteúdos aqui do Estudo Central. E claro, mandar o seu recado aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com quem você conhece. A gente quer saber de onde você nos assiste, se você é professor da Escola Sabatina, se você é um aluno, se você compartilha os seus conhecimentos, os seus comentários. Então, tendo algum comentário sobre essa lição, sobre esse estudo, deixa aqui pra gente, que a gente sempre gosta de ler e mandar um abraço especial. Então agora é a hora dos abraços para os nossos irmãos, os nossos amigos que sempre nos acompanham, que mandam recados aqui pra gente, como a Sueli do Nascimento de Florianópolis, Santa Catarina, o Etevaldo Castro de Teresina, no Piauí, o Osvaldo Ramos de Governador Valadares, em Minas Gerais, o Fernando Noé de Moçambique e o Francisco das Chagas Brito, de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. O Francisco diz que não perde nenhum episódio do Estudo Central. Francisco, muito obrigada por estar aqui sempre com a gente, compartilhando, crescendo em Cristo. E vou apresentar os convidados da lição de hoje. A gente vai conversar aqui sobre um tema bem especial. Tenho aqui comigo o pastor Osmar Borges, daqui da Central de Sorocaba, nosso pastor aqui da Igreja Central, e o pastor Adenilton Aguiar, que é professor na Faculdade de Teologia do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor Osmar, seja muito bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Querem dar um oi para o nosso pessoal que está em casa? Naís, é sempre um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite para estarmos nesse ponto importante de estudo da Bíblia, que é o estudo central. Pastor Adenilton, muito obrigado em aceitar o convite. É um privilégio ter o senhor aqui conosco. E aqui, tem esse povo aí que nunca nos abandona. Que bom que você está aí. Não deixa de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse link e também ativar as notificações para que possamos continuar estudando a palavra de Deus. Amém. Para mim também é uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Essa é a segunda vez que estou aqui participando do Estudo Central, um privilégio muito grande. Eu tenho certeza de que vai ser uma bênção o estudo de hoje. Amém. O senhor faz uma oração para a gente começar? Claro, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós vamos estudar a Tua Palavra e nós te pedimos humildemente que o Senhor nos conceda a unção do Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa mente, que possamos então, ó Deus, entender a Tua vontade para a nossa vida ao estudarmos a Tua Palavra neste momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição desse trimestre que nós vamos estudar agora é a lição 7, intitulada O Pão e a Água da Vida. E é um tema que nos convida a refletir sobre a provisão divina e a nossa dependência de Deus. Vamos começar do clássico, verso para memorizar. Tá aí com a sua lição aberta? Se não, já abre, pega aí no comecinho o verso para memorizar. João 6,35 diz assim: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo nenhum terá fome. E quem crê em mim, de modo nenhum terá sede. Pastor Osmar, como que o senhor vê a conexão entre a provisão de pão e água, que aqui está no contexto também, o contexto do deserto, o contexto do povo de Israel, com essa declaração de Jesus, a importância de entender quando Jesus fala, sou pão, sou água? Na verdade, se a gente pegar numa pesquisa mais apurada, Jesus nunca disse, eu sou a água. Essa referência é por causa da história dele como libertador, né? E a lição vai ser introduzida ali no sábado, dizendo que o povo precisava se submeter à liderança. Um povo que ficou escravizado, avassalado 430 anos, eles tinham dificuldade em submeter. Primeiro que eles se decepcionaram com o Egito. Se você olhar a história do Egito, é interessante. Eles são convidados a vir para o Egito. Eles vêm para o Egito, eles são bem tratados, eles prosperam e são enganados, iludidos.
e etc, etc. Agora eles eram um povo de dura cerviz, é assim que a Bíblia diz. Então, primeiro, Moisés é colocado ali para que eles aprendessem a se submeter, uma vez que Deus não podia estar presente, porque senão eles morreriam, né? E aí vem essa conexão agora, primeiro, de tudo que o Êxodo vai colocar e os outros livros de ordem civil, moral, de saúde, etc., mostra a dificuldade que o povo estava vivendo. Então eles estavam em escassez não só porque estavam no deserto, eles estavam em escassez moral, intelectual, eles estavam com autoestima baixa, eles tinham tantas coisas, né? Então essa conexão que a Bíblia faz de Jesus apresentando-se como alimento e como água, isso é interessante porque a Bíblia não diz assim, olha, eu sou o acarajé. Porque se Jesus dissesse que era o acarajé, uma parte da África entenderia, uma parte da Bahia entenderia. Ah, eu sou o quibe, eu sou a pizza, eu sou o hambúrguer, eu sou o yakisoba. Não, isso eu sou o pão, porque em todas as culturas o pão é importante. E a água é uma bebida também universal. O pão é uma comida universal e a água é uma bebida universal. Então a gente pode entender que Jesus, ele contextualizou, né, quem ele era, saciando a necessidade de um mundo inteiro. Isso para aplicação nossa hoje. Era mais ou menos o que a Bíblia vai introduzir para a gente. Vamos fazer pular aqui rapidinho em Êxodo 16, pastor Adenilton. Êxodo 16 detalha a murmuração de Israel por falta de alimento, já ali no contexto do deserto. Diante da promessa de Deus de fazer chover pão do céu, que instruções Deus dá para o povo sobre a coleta do maná e o que isso tem a ver com obediência? Porque, como o pastor Osmar falou, o povo precisava aprender, né? É um ponto importante para a gente entender nessa história. Primeiro, o povo de Deus está no deserto, né? E essa história do povo de Deus no deserto, ela é tão importante na Bíblia que ela vai ser retomada várias vezes. A Bíblia vai fazer alusão a isso várias vezes. A linguagem do Êxodo vai aparecer a partir daqui até Apocalipse, porque Deus vai querer mostrar para a gente que a experiência do povo no deserto serve como uma ilustração da experiência que a gente deve passar na nossa preparação para o céu. Então, falta pão, falta água. E a gente deve pensar o seguinte, o que significam esses elementos ali na vida do povo? Pão e água são os elementos essenciais da manutenção da vida. Por exemplo, quando a gente vai para o Salmo 23, veja só como a linguagem do Êxodo acaba aparecendo na Bíblia toda. A gente vai para o Salmo 23, um salmo que todo mundo conhece, e às vezes a gente não relaciona o Salmo 23 à experiência anterior do povo de Israel. O salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Essa é uma tradução possível. E aí o texto diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, alimento, leva-me mansamente às águas. Então você tem uma alusão a pão e água, alimento e água, ou seja, as coisas essenciais da vida. O que Deus está querendo ensinar aqui? Veja, o povo está no deserto e o povo começa a murmurar porque falta pão e água. Aí depois Deus manda uma mensagem para o povo dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Deus quer ensinar? Deus está tentando mostrar para o povo o seguinte, o que de fato vocês precisam não é pão e não é água. Vocês precisam de mim. Eu sou aquele que posso nutrir todas as necessidades de vocês. E isso é tão importante na história bíblica que a gente vai para Apocalipse, tem um texto lá em Apocalipse. Eu gostaria de ler esse texto, Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17. Olha o que Deus diz aqui em Apocalipse 7, versos 16 e 17. O texto está falando da experiência daquela grande multidão no céu. E aí o texto diz assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Fome, sede. Ou seja, por que não tem mais fome? Porque vai ter pão em abundância. Por que não tem mais sede? Porque tem água em abundância. Aí o texto continua, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Porque o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O que o texto está tentando mostrar aqui para a gente? A experiência do deserto acabou. A experiência do deserto passou. Mas Deus manda o povo para o deserto por uma razão importante. Primeiro, o povo precisa aprender a depender de Deus. Porque quando você tem tudo na vida,
Você não aprende, é difícil você aprender a depender de Deus quando você tem tudo. Eu lembro, por exemplo, Naísa, eu vendia livros para pagar o meu curso de teologia. Eu lembro uma vez eu estava na casa de um senhor e ele disse assim para mim, eu não preciso desses livros que você está me oferecendo. E eram livros cristãos. Ele disse, eu não preciso desses livros que você está me oferecendo. E eu fiquei olhando assim para ele, esperando a resposta. Ele bateu a mão no bolso e disse, o meu Deus me dá tudo que eu preciso. Ou seja, ele disse que não sentia necessidade desses livros que tratavam de coisas espirituais, porque as necessidades dele eram atendidas pelo dinheiro, que nas palavras dele era o Deus dele. Então, quando uma pessoa está no deserto, é ali que ela vai sentir falta de pão, é ali que ela vai sentir falta de água, e é ali que ela vai aprender as lições de obediência, de confiança, de dependência. De paciência. De paciência. Você tem ali em Mara, né? Uhum. Eles chegam a um local que tem água. Então imagina a expectativa daquela multidão. Chegou e vão provar, não era aquele momento. Então Deus vai ensinando, olha, eu tenho um momento certo. Então o que você está vendo não é o melhor para você. Então a nossa caminhada é a mesma coisa. Né? E 3 dias depois, eles sentem a necessidade de água 3 dias depois que tinham passado, tinham atravessado o mar. Olha só que coisa curiosa e interessante está acontecendo aqui. Deus tinha operado de maneira miraculosa, Deus abre um mar para eles e agora eles estão achando que Deus não pode dar água. É muito interessante isso aqui. E isso se repete na história de Israel. Deus provê e depois Israel entra numa situação de necessidade e desconfia de Deus. Deus provê de novo, daqui a pouco eles desconfiam de Deus novamente. Então, aquilo que a gente já comentou em um episódio anterior, essa história não é a história de Israel. Essa é a história do Deus de Israel. Não é a história de Moisés, é a história do Deus de Moisés, como ele age, como ele é amoroso, como ele opera milagres, como ele atende às necessidades do seu povo, e tudo isso para a gente aprender a confiar nele. Porque se ele deu para o povo de Israel no deserto, logicamente ele pode dar para nós hoje também. Isso fica claro quando ele envia Moisés. Ele diz, você será como Deus para Faraó. Então você vai em meu lugar, você será como Deus, você será o meu representante, porque o povo precisa aprender quem eu sou. Então você vai me revelar para o povo. E eles precisam se submeter a mim. Interessante isso. Amém. Né? E em Êxodo 16 a gente falou existia o problema por comida. Aí em Êxodo 17, um problema por água, sede. E aí Moisés é instruído a ferir a rocha ali. E essa provisão de água se alinha, né, com a ideia de que Deus é a fonte da vida, a fonte que vai jorrar sem parar. Mas aí a gente volta para a questão. O povo murmura novamente por água. Ou por qualquer outra coisa, como o pastor havia comentado, tinham sido libertos, tinham atravessado o Mar Vermelho, o pastor Osmar. Qual que é esse perigo da murmuração? Pode comentar também dessa questão da água, quando Moisés fere a rocha, mas a questão aqui é o povo murmurando novamente. O povo tinha tudo o que ele precisava, e Deus fala isso direto, olha, eu vou estar com vocês e tal. Ele vai sempre dizer, olha, eu gostaria de estar presente com vocês, mas não posso, porque se eu fosse eu destruiria vocês. Eu vou enviar um anjo para estar com vocês. E aí, na verdade, só fazendo uma correção, a ordem não foi fere a rocha. A ordem foi fala a rocha. Porque essa rocha, ela também está presente em toda a Bíblia. Essa rocha é Cristo. Deus, através de Pedro, vai revelar isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, essa rocha aí sou eu, é verdade, e vou estabelecer minha igreja sobre ela. Então a ordem foi, fala a rocha. Mas alguns estudiosos dizem, não, Moisés estava estressado, ele estava achando que o povo... Mas ele não tinha autoridade, porque ele ali era apenas um coadjuvante na história de Deus e seu povo. Mas em algum momento ele toma a iniciativa de dizer não, e bate na rocha, e com autoridade, que não era o que ele deveria fazer. Então, essa experiência mostra a murmuração do povo, primeiro, que o povo não havia entendido que eles tinham tudo o que precisavam. Não é só o Mar Vermelho que já foi mencionado, que eles passaram, mas uma coluna. Eles passaram no Mar Vermelho com uma coluna que ia à frente e que passou para trás para que os egípcios não os alcançassem. Né? A nuvem, uma nuvem de trevas, eles não viam nada, os egípcios não viam nada. Né? E aí,
Você tem uma nuvem durante o dia, governando, protegendo você, e a coluna de nuvem à noite, durante toda essa jornada. Então eles tinham tudo, mesmo assim eles murmuravam. E essa história parece muito com nossa história. Nós temos Deus ao nosso lado, Ele vai provando o seu amor, Ele já morreu na cruz do Calvário, mas a gente sempre quer um milagre, a gente quer ver uma cura, a gente quer ver um emprego, a gente quer ver o filho voltar, como se nós não acreditássemos. A definição de fé em Hebreus 11 é 2 palavrinhas, convicção e certeza. Mas a gente está sempre associando fé com dúvida. Então a experiência de que Deus disse assim, olha, eles estão duvidando ainda, então você fale a rocha que a rocha vai ouvir. E ele vai e fere a rocha. Então, essa é a dificuldade que Moisés enfrenta, né? Ele vai perder a entrada na Canaã terrestre por causa disso. Porque ele se revestiu de uma autoridade que ele não tinha. E Deus diz assim, minha é a glória, e a minha glória eu não compartilho com ninguém. Porque aquela história era a história de Deus liderando o seu povo. E a lição nos convida a entender a história de dependência, a situação em que o povo precisava depender de Deus, também através das lições que o maná precisava ensinar para o povo, porque além de alimento físico, o maná ensinava pedagogicamente algo ao povo, né, pastor? Explica pra gente o que essa experiência do maná ensinava ao povo e pode nos ensinar hoje. É interessante assim que Deus enviava todos os dias, né, o maná para o povo, e eles não podiam acumular durante a semana. Ou seja, eles tinham que receber o pão diário. E isso nos faz lembrar, por exemplo, a oração de Jesus, a oração modelo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Ou seja, a história do maná é uma história que está tentando ensinar a lição da dependência diária de Deus. O que eu busquei hoje não serve para amanhã. Eu vou estudar a lição da escola sabatina só um dia na semana, vai servir para a semana toda. Eu vou estudar a Bíblia somente um dia na semana, vai servir a semana toda. Não, não é assim que funciona. É diário. A busca tem que ser diária. E veja, na sexta-feira era o dia que eles recebiam em dobro por causa do sábado. Ou seja, eles tinham que confiar, porque veja, se durante a semana eles acumulassem, apodrecia. Mas na sexta-feira, quando eles acumulavam para o sábado, não apodrecia. Ou seja, eles tinham que confiar que Deus iria manter o alimento seguro para eles enquanto eles descansavam na promessa de Deus, enquanto eles descansavam segundo o mandamento de Deus. Então, a lição do maná é uma lição de dependência, de confiança, do senso de que a gente precisa ir a Deus diariamente e receber a nutrição e as bênçãos dele diariamente. E no sábado também, miraculosamente, não caía. E foi assim durante Exatamente. 40 anos, não Exatamente. caía. Outra coisa que eu vejo é que a diligência que o povo precisava manter, vocês eram escravos, mas eu não estou tirando vocês para o deserto para vocês dormirem até tarde, para vocês viverem uma vida de ócio. Se você não acordar cedo e não for buscar, quando o sol sair, ele desaparece. Isso é interessante também, né? Então, milagres. Outra coisa que eu vejo assim muito clara no maná é que as pessoas dizem assim, não, porque o sábado foi dado para o judeu, em Êxodo 20. Mas o maná está em Êxodo 16. E Deus diz assim, eu vou mandar o maná em Êxodo 16 para saber se vocês estão observando os meus mandamentos ou não. Então, esses mandamentos, eles só vão ser transcritos, Deus vai escrevê-los pessoalmente. Por que é que Deus escreve? Porque se Moisés passa 40 dias fora e chega com 2 tábuas com a letra dele, quem que vai acreditar no Moisés? Teve tempo suficiente para você esculpir isso aí. Então, quando Moisés aparece com uma letra totalmente diferente, linda, maravilhosa, com a impressora laser que Deus usou lá, ele disse, não, isso aqui não pode ter sido Moisés que escreveu, não tem nem ferramenta para fazer isso aqui. Deus vai ratificar uma coisa que já existia no coração deles. Então, o sábado não é dado para o judeu, a lei não é dada para o judeu. O sábado nos remete à criação na humanidade representada por 2 únicas pessoas. Então, esse é o maná. Mas eu quero mencionar uma coisa que acontece antes do maná, que é a cordonize. Porque Êxodo vai falar assim de forma bem superficial. Mas quando você vai para Números 11, 18 em diante, ele diz, olha, vocês estão reclamando, né? Então tá bom, eu vou mandar carne para vocês vão comer, não é um dia só não. Vocês vão comer vários dias de tal forma, aí diz,
né, vai sair pelo nariz, etc e tal, porque eu tenho coisa boa preparada para vocês, mas vocês ainda ficam fixados no que comiam no Egito. Eu estou querendo fazer uma reforma alimentar, eu estou querendo fazer a sua roupa não vai gastar, você não precisa ter vaidade nenhuma, não precisa ir em shopping, não vai gastar sapato, não vai gastar roupa, vocês vão ter uma boa alimentação, eu vou fazer um detox em vocês de 40 anos, vai ser só maná para tirar tudo isso aí. Pastor, o senhor tocou um ponto importante. A gente fala de água e pão, e é a questão da alimentação aí das codornizes. Deus também tem um ensinamento sobre alimentação, não só em Êxodo, na Bíblia toda. A gente vai para Daniel, quando a mesa do rei está posta. Então, existem questões de alimentação que permeiam a Bíblia, e essa questão no deserto também era um ensinamento. Pastora Denilson, que ensinamento sobre alimentação? O senhor falou, né, nem só de pão viverá o homem. O que o Senhor precisava ensinar e ainda precisa nos ensinar no dia de hoje? Amém. Veja, a Bíblia registra diversos relatos envolvendo tentação com alimentação, né? A história começa dessa forma, né? Com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Eles foram tentados em algo para comer. Você mencionou a história de Daniel, lá em Daniel capítulo 1. Né? Daniel disse, olha, a gente não vai provar das iguarias do rei. E a própria tentação de Jesus, né? lá no deserto. O Satanás tentou levar Cristo a pecar, mandando que ele transformasse uma pedra em pão. Então veja, a Bíblia parece que está chamando a nossa atenção para o fato de que aquilo que a gente come é importante. Aquilo que a gente come é importante. E é por isso que existem diversos relatos na Bíblia, histórias de tentação envolvendo a alimentação, e logicamente não somente a alimentação, mas também a bebida. Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Eu vou glorificar a Deus com isso que eu estou comendo, com isso que eu estou bebendo. Eu acho que o padrão que Paulo coloca lá em Coríntios é um padrão muito claro de ser seguido, e é realmente algo que, se a gente colocar em prática, a gente vai estar demonstrando de que lado a gente está. Ou seja, a gente glorifica a Deus não somente com as nossas palavras. Às vezes a gente pode dizer assim, acontece uma coisa boa, a gente diz glória a Deus, e é bom que a gente diga isso, e é bonito que a gente diga isso. Mas a Bíblia está tentando ensinar que glorificar a Deus não é somente uma expressão de palavras. Glorificar a Deus é algo que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa mente, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente bebe, com aquilo que a gente vê. Então, tudo isso faz parte do ato de glorificar a Deus. Né? E Paulo apresenta como um culto racional. Exato. Deus está consciente de que minhas ações tanto implicam em bênçãos externas para os que estão vendo, como em bênçãos internas para que eu estou praticando coisas que vão me ajudar nisso aí. Esse aspecto é importante, que eles precisavam aprender. Um outro assunto que a lição vai trazer é a questão da organização. Eles não são um bando. A visita de Jetro é muito importante, porque Moisés é impressionante. O Egito foi uma grande potência, se tornou grande potência, segundo a Bíblia, pela presença do povo de Deus ali. O povo de Deus abençoou o Egito, mas depois que eles perdem o povo e perseguem o povo, a gente só ouve falar do Egito hoje por causa das pirâmides. Mas há alguns anos atrás, o Egito detinha um dos maiores índices de analfabetismo do mundo, não é mais potência há muito tempo, mas as pirâmides tinham uma influência muito grande na vida de Moisés, e até hoje, nos organogramas que a gente vê, tem sempre um presidente e a pirâmide vai descendo. E Moisés sai do Egito como faraó. Na cabeça de Moisés, a gente percebe isso na visita de Jetro, ele era o faraó no deserto, porque ele estava no topo e todo mundo tinha que vir a ele. E isso estava matando Moisés e matando o povo, porque o povo não tinha resposta e Moisés não tinha condição. E aí chega Jetro, né, o sogro, e diz, rapaz, eu estou vendo o que Deus fez e tal, mas Deus chamou você para isso mesmo, para ser faraó. É estruturar uma nação agora, né? Então delegue. E Russell Burr, ele diz no livro Como Revolucionar a Igreja do Século XXI, ele diz que o delegar é assustador, mas é bíblico. Jesus e João Batista. João faz um ministério maravilhoso. Mas em João 4, verso 1, diz que Jesus fez discípulos e batizou-os mais do que João. Porém, entre parênteses, não tem um texto assim. Ele, porém, não batizava ninguém. Ao contrário de João. Mas deu aos discípulos autoridades para batizar. Então, esse delegar, arrume homem de 1000, de 100, de 50, de 10...
e delegue isso, para que eles cresçam como líderes, porque você vai precisar de líderes na nova terra, que vocês vão entrar, e você desafogue para que você possa gerenciar o macro. E uma lição muito interessante com relação a essa história é a seguinte: você mencionou ali assim, quem era Moisés e que ele estava ali mais ou menos como um faraó ali no deserto. Moisés estudou lógica, Moisés estudou matemática, Moisés estudou as línguas do Egito, ou seja, era um indivíduo de um nível intelectual altíssimo. Mas ninguém sabe tanto que não pode ser ensinado. E Moisés se colocou nessa posição de humildade, né, a ponto de ouvir o conselho de um homem que não tinha o conhecimento de Deus como ele tinha, mas ele parou e pensou o seguinte: não, realmente isso aqui faz todo sentido. E Moisés seguiu esse conselho, ou seja, ninguém sabe tanto que não pode ser ensinado. Isso aqui é uma lição de humildade, né? Ou seja, ouvir o que o outro tem para dizer. E isso mostra, eu acredito que isso é uma das características de uma pessoa que tem o temor de Deus, que tem o Espírito de Deus, essa posição de humildade, essa disposição para aprender. Né? Com certeza. A lição destaca 2 textos, vamos ter que terminar daqui a pouquinho. João 4, 7 a 5, que é a história de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, e João 6, 31 a 51, que é Jesus alimentando a multidão. A lição destaca esses 2 textos, trazendo características de Deus que estamos estudando na lição de hoje. Então, Deus se mostrando como Ele é, as características que Ele tem para suprir necessidades humanas e também nos ensinar. Pastor Osmar, que lições que esses textos revelam sobre a característica de Deus para o povo, a característica de Deus para o povo hoje? Nós vamos terminar da forma como introduzimos, né? A gente falou da importância de Jesus usar símbolos que são comuns a todas as regiões do mundo, a todas as nações. Eu sou o pão. O pão é necessidade básica de todo mundo. Se você for à França e chegar em qualquer hotel, sem dinheiro, você chegar em qualquer restaurante, eles têm a obrigação de lhe servir um copo d'água e um pedaço de pão. Então Jesus diz: eu sou a necessidade mais básica que você tem, sou eu sou o seu pão, eu sou a sua água, eu posso dar isso para você. Como falamos, é bem verdade que alguns creem que ele não estava, quando falou com a mulher samaritana, se referindo a ele mesmo, mas a promessa que viria sobre ela, do derramamento de um Espírito Santo sobre a sua igreja, para que sua igreja se torne uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas ele, mais uma vez, como o pastor Adenilton falou, ele estava relembrando o acompanhamento que ele fez do povo de Israel no deserto e aqui apresentando agora a nossa necessidade do povo que vive no tempo do fim, de ter o pão diariamente e de ter a água. Eu espero que você não fique com sede durante o dia e nem tenha fome, nem morra por inanição, mas faça seu culto, sua devoção pessoal, abra a Bíblia, coma bastante, se abasteça e beba, e permita que o Espírito Santo penetre em sua vida e faça de você uma fonte a jorrar para a vida eterna, para que outros possam também se abeberar. Amém. No começo desse episódio, a gente deixou uma perguntinha que é: o que um milagre no deserto, uma rocha ferida e um maná tem a ver com a nossa vida espiritual? E Deus é o Deus da provisão. Ele proveu para o povo no deserto e provê para nós até hoje o básico, o essencial. E Ele quer que a gente tenha essa consciência de que o que Ele oferece, Ele pode nos dar, e a gente pode confiar que Ele estará sempre ao nosso lado. Agradeço a participação dos nossos convidados, pastor Adenilton, pastor Osmar, que bom ter vocês aqui com a gente. Se vocês quiserem dar um último recado para o pessoal que está em casa, para a gente se despedir, agora é o momento. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que a grande lição para a nossa vida, na lição dessa semana, é uma pergunta que a gente deve se fazer: o que eu amo mais? Eu amo mais a bênção de Deus ou eu amo mais o Deus da bênção? Veja, a Bíblia mostra que Deus é capaz de prover pão, Deus é capaz de prover água, mas acima de tudo o que Deus quer prover é o relacionamento com a gente. Ele quer se relacionar conosco. Nós temos diversas histórias na Bíblia que apontam para isso. Por exemplo, a história de Jó. O que Jó amava mais? Jó amava mais a bênção de Deus ou o Deus da bênção? E a história de Jó vai mostrar que Jó amava mais o Deus da bênção. E era isso que estava faltando para o povo no deserto. E é isso que Deus quer oferecer para nós hoje. Pão é bom, água é coisa boa, mas acima de tudo, nosso relacionamento com Deus é realmente a coisa essencial para a nossa vida, que vai nos manter até a segunda vinda de Jesus.
E o segredo do sucesso talvez esteja nas coisas básicas. A gente fica inventando coisas. O pão, vá no pão, vai dar certo. E vá na água, deixa o suco, o refrigerante. Estou falando não em questões literais, estou falando de coisas que a gente pensa que tem que ter uma cor diferente, um sabor diferente, o básico. Talvez se nós fizermos o básico na vida espiritual, de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar, as coisas darão certo. Com certeza. Pastor, o senhor pode terminar com uma oração para a gente? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo. Ele nos levou à compreensão de que o Senhor, através da história de Israel no deserto, quer acompanhar a nossa vida hoje no presente. Ajude-nos, Senhor, a nos submeter à sua liderança, a seguir os seus conselhos e aproveitar as coisas básicas da vida espiritual, orar, ler a Bíblia e testemunhar. Fique conosco, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. O estudo central chegou ao fim. Agradeço a você que ficou aqui com a gente até o final. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.